Uma garota saiu para se divertir com alguns amigos e não voltou para casa. Dias depois, ela foi encontrada sem vida em uma história que revelou algo perturbador. Hoje, vamos falar do caso Karina Del Pozo. Ah, não. IF é Instituto Federal? Nelly Karina Del Pozo Mosqueira, conhecida como Karina, nasceu em outubro de 92. Algumas fontes mencionam 93, mas de acordo esse vídeo achei com as interessante. datas da lápide, 92 é a data correta. Embora a maioria das fontes citem apenas um irmão, o Milton, um site biográfico afirma que ela era caçula entre 5 filhos de Maria Teresa, e não há informações sobre o pai biológico dela. Quando a Karina tinha 11 anos, o pai dela faleceu com câncer. Em decorrência disso, a mãe criou os filhos como mãe solo e os irmãos ajudaram na sua educação. A família Pozo morava na paróquia de Cotocolão, ao norte da cidade de Santos. Que isso, gente. Ó, o pessoal aí pode usar o que quiser, hein. Ah, mas sei lá, velho, por quê? Francisco de Quito. É o Milho Wonka. Popularmente conhecida como Quito, a capital do Equador. Embora parte da vida da Karina não seja especificado sobre como era a vida financeira da sua família, podemos especular que essa parte era tranquila e estável, pois as matérias afirmam que o bairro onde ela morava é um loteamento voltado para a classe média alta, geralmente pessoas associadas Esse homem aí foi funcionários do Ministério. Oi? Não sei, mano. O último vídeo que eu vi desse cara foi sei lá quantos anos atrás. Ministério de Obras Públicas. A mãe, a Maria Teresa, era professora e durante os primeiros anos escolares ela chegou a dar aula para a própria filha, a Karina, que era conhecida por ser muito apegada à mãe. É o Milho Wonka, é isso foi mesmo. onde a Karina conheceu Alejandra e Liz, que se tornaram as suas melhores amigas. Elas pegavam o ônibus juntas para poderem ir e voltar do colégio, já que moravam próximas. Essa amizade entre as meninas foi tão forte que as 3 famílias acabaram se envolvendo, passando datas comemorativas sempre juntos. A Karina também era envolvida com esportes e chegou até a formar um time de basquete com as amigas no bairro. Foi assim que ela acabou conhecendo outras pessoas. Giovanni David, só chamado de David, José Antônio Sevilla, Nicolas Leon e Manuel Gustavo. O David era um garoto que tratava todos muito bem e depois de algum tempo a Karina chegou a namorar com ele, um relacionamento que teria durado cerca de 1 ano, mas eles decidiram terminar e mesmo assim... Ou pra farra, desejo-me pra farra. Boa sorte. Continuaram amigos. Já o José, o Nicolas e o Manuel eram garotos considerados rebeldes e mesmo ainda menores de idade, sempre portavam garrafas de bebida alcoólica na mão, escondido dos pais. A Karina tentava evitar estar na presença deles e ela fazia parte de um grupo social que acabava envolvendo todos esses garotos eventualmente, porém, sempre que podia, ela os evitava. Lembra, cuide bêbado não tem dono. Ela cresceu, se tornou uma jovem bonita. Além disso, ela também chamava a atenção pelo seu carisma, simpatia e um bom senso de humor. Porém, tudo isso mudou em junho de 2009, quando ela tinha em torno de 15 anos. Isso porque a sua mãe, a Maria Teresa, faleceu também de câncer. Antes de falecer, a mãe teria pedido para a mãe da Liz, a amiga da Karina, para que cuidasse da filha. A família da Liz chegou a oferecer, então, após o falecimento da Maria Teresa, que a Karina fosse morar com eles, mas ela se recusou porque ela não queria deixar o irmão, o Milton, que tinha na época 18 anos, e ela não queria que ele ficasse sozinho. Mesmo assim, tanto a família da Liz quanto a família da Alejandra, as suas amigas, continuaram presentes na vida da Karina, tentando ajudar no que fosse necessário. Depois desse episódio de perder
perder a mãe, a Karina, que sempre era animada, se tornou uma garota triste, fria, quieta, demonstrando estar sempre decepcionada com a vida e chegando até mesmo a questionar a sua fé. Aos poucos, ela foi declinando nos estudos, faltava às aulas com frequência e chegou a ter que mudar de escola para poder dar continuidade aos estudos. A partir do momento que ela e o irmão tiveram que aprender a se virar sozinhos, a Karina começou a trabalhar cedo como modelo e promotora de eventos. Depois do colegial, ela percebeu que precisava de uma renda maior para estudar e passou a buscar novas oportunidades. Ela continuou atuando como modelo, mas no tempo livre ela saía para entregar currículos e fazer entrevistas. No dia 19 de fevereiro de 2013, a Karina, com em torno de 20 anos, disse para o irmão que ela iria passar para recolher um valor de um acordo relacionado a um emprego que ela tinha pedido demissão. Depois, ela iria aproveitar para passar em alguns pontos e entregar alguns currículos, já procurando uma nova vaga. Ela afirmou que faria esse trajeto acompanhada da sua amiga Maria. Eu sei de nome, mas eu não lembro o que era. É antigo, não é? Cecília, uma amiga que ela tinha feito há cerca de um mês. Depois de receber esse dinheiro na antiga empresa, as duas passaram realmente por vários estabelecimentos no centro da cidade, onde deixaram seus currículos. A Karina sempre mantinha o irmão avisado sobre onde estava, e no fim daquela tarde ela mandou uma mensagem dizendo que ela estaria saindo com um grupo de amigos, mas que voltaria para casa à noite. Ela contou que estaria com a amiga Maria Cecília e que tudo estava bem. As horas foram passando e a Karina não retornou para casa. Preocupado, o irmão chegou a ligar, mandar mensagens, mas ela não respondia e nem retornava às chamadas. Em algum momento, o Milton, o irmão, acabou adormecendo, esperando por ela. Na manhã seguinte, já 20 de fevereiro, o Milton acordou e percebeu que a Karina ainda não tinha voltado. Novamente ele tentou ligar, mandar mensagens, mas não obteve sucesso. Ele então chamou a Liz e a Alejandra, as melhores amigas dela, e as famílias delas, para que se juntassem a ele numa busca pela Karina. Eles procuraram em lugares abandonados, hospitais, IMLs, mas não a encontraram. Então, no fim daquele dia, eles decidiram prestar uma queixa sobre o desaparecimento. Antes de continuar, eu gostaria de já pedir a sua interação com esse conteúdo. Cara, até agora que ajuda bastante, um comentário ajuda ainda mais. E aí você fala se já conhecia essa história, um detalhe que eu não comentar, e sugere novos temas para trazermos ao canal. Se quiser ajudar além, aí você pode se tornar membro, onde dependendo do nível que você se associa, o seu nome vai aparecer no vídeo durante algum momento. Voltando ao caso, é um filme. Não voltou e a busca por ela foi infrutífera. Panfletos e cartazes foram confeccionados, sendo rapidamente espalhados por toda a cidade de Quito, e todos que conheciam a Karina se juntaram voluntariamente nas buscas por ela. Desesperada para encontrar a amiga, Alice chegou até a contatar um homem que se dizia mago para que ele usasse os seus poderes para supostamente encontrar a Karina, mas isso não trouxe resultado. No dia 21 de fevereiro, a polícia começou a procurar. O irmão explicou: mago? Eu vou contratar um mago para achar? O que na última conversa que ele teve com a Karina, ela dizia que estava indo em uma festa com a amiga Maria Cecília. A Maria Cecília contou que depois que elas entregaram currículos em diferentes pontos, ela e a Karina pararam no início da tarde em um bar ao norte da cidade. Lá, elas acabaram encontrando outras pessoas. O Juan Pablo, que era um garoto com quem ela, a Maria Cecília, estava iniciando um relacionamento, e juntos eles tomaram algumas cervejas e depois ele insistiu para que as duas fossem até o seu apartamento, que ficava a 4 quilômetros dali, e elas aceitaram. Os três foram então até o apartamento do Juan, e lá comeram pizza e ficaram conversando. Às 19 horas, os três entraram no carro do Juan e foram até uma adega comprar 2 garrafas de bebidas alcoólicas e voltaram para o apartamento dele. No meio do caminho, o Juan ligou para alguns amigos para que fossem até o apartamento e participassem desse encontro. Esses amigos eram David, o ex-namorado da Karina, de quem ela ainda era amiga, o José Sevilha,
Cecília, o Nicolas Leon, que era ex-namorado da Maria Cecília, e o Manuel Salazar. Os 3 garotos a Karina conhecia, mas alguns deles ela evitava. Vai fazer live até que horas? Ah, só gente boazinha, né? Cara. Mano, é que tipo assim, eu faço live até eu ficar até eu ficar cansado. Ainda mais que hoje é sábado. Ah, mano. Sabe-se lá até quando que eu vou fazer. Ter contato. As 2 garotas se viram então em uma situação que acabou sendo um pouco desconfortável. Então elas preferiram ir embora para casa. Porém, o Juan conseguiu convencê-las a ficar. Pouco tempo depois, os 4 amigos chegaram no apartamento, levaram mais bebida e também levaram alguns entorpecentes. Como era um apartamento, eles não podiam fumar lá dentro. Então a Karina desceu e foi para fora do prédio junto com o José para fazer uso desses entorpecentes. O David, nessa época, ele tinha se tornado um atleta de artes marciais e por isso ele não estava consumindo qualquer bebida alcoólica, isso já há 18 meses, e ele não pretendia, segundo ele, beber naquela data, mas foi pressionado até aceitar e por estar há muito tempo sem tomar álcool, ele rapidamente sentiu os efeitos da bebida. Por volta da 1h30, o Manuel, ele se ofereceu então para levar o grupo para casa. Todos aceitaram, exceto obviamente o Juan, porque ele já estava na casa dele. Assim, seguiram no carro o David, o José, o Nicolas, a Maria Cecília, a Karina e o Manuel, que dirigia o carro. Todos, nesse momento, já estavam alterados pela bebida. A Maria Cecília chegou a pedir para que a Karina dormisse na casa dela, mas a Karina não quis, dizendo que precisava voltar para casa por conta do irmão que a esperava. A Maria Cecília então pediu para que os meninos levassem a Karina primeiro, mas eles negaram, dizendo que a Karina era a que morava mais longe e eles poderiam deixar os outros no meio do caminho enquanto seguiam para casa dela. A Maria Cecília então foi a primeira a ser deixada em casa por volta das 2 da manhã. Depois disso, o Nicolas também foi deixado na casa dele, porque ele morava bem próximo dela. Após isso, seguiram no carro então o David, a Karina nos bancos de trás, o José no banco do passageiro e o Manuel continuava dirigindo o carro. A Maria Cecília afirmou que ela não sabia o que aconteceu depois disso, porque ela não estava presente. Ela foi dormir, acreditando que os garotos levariam a Karina para casa como combinado. Como a Karina não chegou em casa, a polícia procurou os 3 para poder conversar com eles e entender o restante da linha do tempo dessa noite. No dia 22 de fevereiro, Manuel e José se apresentaram na delegacia e deram as suas versões dos fatos. Inicialmente, o que eles contaram era compatível com a versão da Maria Cecília e afirmaram que depois que deixaram o Nicolas em casa, os 3, Manuel, José e David, queriam continuar a beber, mas a Karina queria voltar para casa. Porém, como os meninos se negaram a levá-la, ela saiu do carro e pegou um táxi, ainda na região norte da cidade. E os garotos afirmaram que o carro que ela pegou era um carro amarelo. O David, que tinha ficado muito mal com a bebida, acabou precisando ir para um hospital, onde ele ficou internado. Por isso, no dia 23 de fevereiro, os oficiais foram até o quarto onde ele estava internado para pegar o depoimento dele. Inicialmente, ele disse que ele estava muito bêbado e que ele não conseguia se lembrar direito do que tinha acontecido naquela noite, mas se lembrava que a Karina tinha saído do carro para pegar um táxi. Para ter certeza que o depoimento dos 3 era verídico, a polícia realizou a verificação dos dados de GPS do carro do Manuel, o veículo usado naquela noite. Com esses dados, eles conseguiram confirmar que Maria Cecília e Nicolas realmente foram deixados na sua... Se fosse no Brasil, já seria... Eu acho que aqui... Não, hoje em dia tem. Hoje em dia todo carro tem GPS, né? Mas acho que se isso é muito antigo, mano. Se fosse no Brasil, não teria GPS. As casas, entre 2 e 2h15 da manhã, câmeras de segurança de algumas casas ao redor registraram o momento em que os 2 desceram do carro e entraram em casa, e em ambos os casos era possível ver a Karina no banco de trás do carro. Porém, o GPS do carro não indicava que eles tinham ido para a região norte de Quito, onde alegaram que a Karina tinha pegado um táxi. Na verdade, as informações mostravam que eles tinham ido para um local desértico, conhecido como Lanotico ou Lano Grande, onde eles ficaram por várias horas parados. Rapidamente, uma equipe foi enviada até esse local para fazer algumas buscas. Lá, os agentes encontraram um colar, que foi reconhecido pelo irmão da Karina como pertencente a ela. Poucos metros à frente, localizaram a Karina. Ela foi encontrada
8 dias depois de desaparecida. Ela foi recolhida e enviada para a realização de exames médicos. Apesar do estado já avançado de decomposição, o laudo médico oficial revelou que ela tinha múltiplos traumas físicos e a causa do óbito foi uma lesão de aproximadamente 10 centímetros na cabeça. Ela também tinha outros sinais de ataque e sêmen foi recolhido nela para ser analisado. Porém, devido ao avançado estado de degradação do fluido, os especialistas não conseguiram determinar a quem o sêmen pertencia. Com o caso mudando de desaparecimento agora para um crime, todos os amigos que estavam no apartamento naquela noite, na festa, foram presos preventivamente. David, José, Manuel, Nicolas, Juan Pablo e também a Maria Cecília. Como havia provas de que a Maria Cecília e o Nicolas tinham saído do carro e que a Karina ainda estava viva no banco de trás do veículo, eles foram descartados como suspeitos, inocentados e liberados. O caso da Karina rapidamente se tornou notícia em todo o país e, como uma forma de protesto, até agora centenas de pessoas, especialmente famílias de mulheres desaparecidas, se reuniram para fazer uma marcha, clamando para que a justiça fosse feita em nome de todas as mulheres que já foram vítimas ou que estão desaparecidas. Enquanto isso, o Manuel e o David começaram a entrar em contradição nas suas declarações. Eles mudaram seus depoimentos iniciais. O David passou a alegar que, devido à embriaguez extrema, ele não conseguia se lembrar do que aconteceu naquela noite e se recordava da Karina ter saído do carro, mas afirmava que a sua primeira versão, onde ele dizia que a Karina tinha entrado em um táxi, foi na verdade passado para ele pelo Manuel e pelo José, que o procuraram no dia seguinte ao crime e o coagiram a contar essa versão, que era a que os dois já tinham combinado antes. Os investigadores acabaram falando para o David que eles tinham encontrado uma amostra de sêmen na Karina. Porém, omitiram a informação de que não era possível determinar a quem pertencia. Com isso, o David acabou mudando novamente o seu depoimento e afirmou que tinha tido relações íntimas com a Karina antes dela falecer, mas que foram consensuais. Em um novo depoimento, o Manuel contou que foi o José que deu a ideia de irem até aquele lugar deserto e, inclusive, também foi ele quem mostrou o caminho. Ainda de acordo com ele, a ideia inicial era continuar bebendo no local, mas assim que eles chegaram lá, o José tentou tocar de maneira inapropriada na Karina e ela não gostou, saindo imediatamente do carro. Segundo o relato do Manuel, naquele momento, o David teria insinuado que faria algo contra a Karina, sugerindo claramente uma intenção de tirar a vida dela. O David alcançou a Karina e a imobilizou, cometendo um crime íntimo com ela, enquanto José ajudava a segurar, e depois, para ter certeza de que ela não viveria, usaram uma pedra e com as mãos impediram a sua respiração. O Manuel acabou relatando que ele ficou dentro do carro o tempo todo, mas ele viu toda aquela cena e acabou nem ajudando a Karina e nem ajudando os amigos a cometer o crime. Segundo ele ficou meio paralisado enquanto tudo acontecia e diz que quando chegou em casa ele tentou contar para a mãe toda essa história, mas ficou com medo porque o David o havia ameaçado. Ao saber também sobre a amostra de sêmen encontrada na Karina, o Manuel acabou também dizendo que teve relações com ela naquela noite, mas, segundo ele, durante o encontro, de maneira consensual, ainda no apartamento. Depois de saber das novas versões do David e do Manuel, o José também acabou mudando a sua história. Ele disse que ele não se lembrava o que tinha acontecido naquela noite, porque ele tinha bebido muito, e depois de saber sobre a história do sêmen encontrado, ele também afirmou que tinha tido relações com a Karina durante o encontro, e que também foi de maneira consensual. Ao longo da investigação, tanto o José quanto o Manuel acabaram trocando de versões nos depoimentos várias vezes, onde eles sempre acabavam culpando o David pelos ataques, e os dois mantinham sua inocência. A única diferença é que o José falava que o Manuel tinha ajudado o David e o Manuel dizia que o José tinha ajudado o David. Mas embora José e Manuel concordassem que o David era o responsável pelo ataque à Karina, a polícia não encontrou nenhuma evidência física que comprovasse isso. A casa dos três, do José, do Manuel e do David, foram periciadas, roupas e sapatos que eles usavam foram localizados e através de exames houve a comprovação de que as roupas e os sapatos pertencentes ao Manuel e ao José tinham DNA da Karina e lama do local onde ela foi encontrada. Além disso, o cartão de memória do celular da Karina foi encontrado dentro da carteira do José. Porém, ao mesmo tempo, as roupas do David estavam limpas, sem nenhum vestígio. E, na ocasião, se supôs que talvez ele tivesse lavado tudo
tudo, mesmo sem ter nenhuma indicação de que isso realmente aconteceu. Uma perícia mais minuciosa foi realizada dentro do carro usado, que era o carro do Manuel, e os exames acabaram determinando que dentro do carro tinha o DNA da Karina, mas somente na parte da frente do carro, nos 2 bancos da frente, do passageiro e do motorista, além também de ter nos puxadores, os que se usam para abrir as portas, e nos tapetes no chão, e que possivelmente ela foi levada pelo Manuel e pelo José, que estavam ocupando esses lugares. O banco de trás, onde o David estava, não tinha nenhum vestígio nem de terra e nem da Karina. Houve suspeitas de que, talvez, José e Manuel estivessem então tentando incriminar o David para se apresentarem como meros cúmplices. Mesmo assim, os investigadores decidiram adotar a versão do Manuel como base para a acusação. Como mencionado, esse caso teve uma grande repercussão, principalmente porque era uma jovem muito conhecida no bairro onde morava. Embora algumas pessoas tenham se compadecido da situação e começado a fazer passeatas cobrando por justiça, ao mesmo tempo houve quem começou a criticar, dizendo que a Karina fez isso porque ela procurou aquela situação saindo de madrugada para beber e usar entorpecentes com vários homens, e que se ela não quisesse isso, era só ter ficado em casa. Não, mas é diante disso, os investigadores também chegaram a questionar a família e os amigos da Karina, querendo saber se talvez ela... Eram amigos, né? Não era uma garota de programa, como se isso justificasse o ataque. E chegaram até mesmo a fazer questionamentos sobre o tipo de roupa que ela usava na noite. A Liz, uma das melhores amigas dela, ficou revoltada com esse tipo de questionamento da polícia e afirmou que se a vítima fosse um homem, esse tipo de crítica jamais aconteceria. O caso foi a julgamento em 10 de setembro de 2013. A defesa do David alegou que não existiam provas que o ligassem ao crime e que José e Manuel tinham um histórico de comportamento descontrolado, porte de arma e uso de entorpecentes, enquanto o David não tinha nenhum histórico criminal. Mas a promotoria, mais uma vez, adotou a versão de que o David era sim o executor do crime, mesmo com essas discrepâncias nas histórias. Por fim, o tribunal decidiu que o David era o autor responsável por tirar a vida da Karina, enquanto José e Manuel foram coautores e cúmplices do David. Cada um recebeu uma pena máxima de 25 anos de reclusão e foi determinada também uma indenização de $20 mil para a família da Karina. O José e o Manuel tentaram recorrer da condenação porque eles acharam que, como eles eram coautores, eles não deveriam receber a mesma pena que o David. Mas os recursos apresentados foram negados. O David ele foi enviado para a prisão e, por conta da repercussão do caso, outros detentos o atacaram lá dentro pelo menos 4 vezes. Depois disso, ele iniciou uma trajetória marcada por esforços de reabilitação em busca de provar a sua inocência. Durante o seu tempo na reclusão, ele se dedicou aos estudos, buscando transformar a sua experiência em conhecimento jurídico, estudando sobre advocacia e se envolveu também em atividades educacionais relacionadas a direito, ainda enquanto cumpria sua pena. Em 2019, a defesa dele apresentou um pedido de habeas corpus, alegando que ele tinha sido vítima enquanto estava sob custódia do Estado, apresentando os casos em que ele foi atacado dentro da prisão. Ele foi transferido de prisão, no entanto, essa decisão não reduziu a pena dele. Em 2021, a Corte Constitucional do Equador ordenou que a Corte Nacional de Justiça revisasse o recurso apresentado pelo David. A defesa planejava apresentar 13 novas evidências que, segundo eles, indicavam que o David não participou do crime, mas as fontes não detalham quais evidências são essas. Após cumprir 10 anos e 3 meses da sua sentença, o David obteve liberdade condicional em maio de 2023. Mesmo em liberdade, ele ainda não foi inocentado e deve cumprir algumas exigências enquanto seu caso é reanalisado. Ele também está proibido de chegar perto de qualquer familiar da Karina. Algumas pessoas acreditam que o David realmente seja inocente e que ele foi condenado indevidamente simplesmente porque o José e o Manuel decidiram colocá-lo no meio dos seus depoimentos para não serem presos sozinhos. Mas caraca, que há quem confusão, acredite que mano. o David realmente seja o culpado e que ele conseguiu sair em liberdade condicional por uma falha da justiça. Quando esse crime aconteceu, ainda não haviam leis específicas de crimes contra mulheres e por isso a pena deles não foi maior. Eles respondem por homicídio comum. Algumas agências humanitárias dos direitos das mulheres já haviam tentado implementar uma mudança nas
as leis de lá, mas não conseguiram. O crime contra Karina, uma jovem de apenas 20 anos, que teve a sua vida tirada por pessoas próximas, provocou intensa comoção pública e protestos em várias cidades, pressionando o governo a adotar reformas legislativas. Em resposta, o Equador resolveu reformar seu Código Penal. Em 10 de agosto de 2014, entrou em vigor o Código Orgânico Integral Penal, que estabelece uma pena de 22 a 26 anos de reclusão para crimes de gênero. É importante lembrar que nenhum dos acusados explicou o motivo do crime. Há quem acredite que foi de alguma maneira planejado ainda durante o encontro no apartamento e que os criminosos tinham dado álcool para Karina, já com o intuito de deixá-la indefesa, por isso se recusaram a levá-la primeiro para casa. Obrigado por assistir até aqui, por enquanto é só, e até mais. Cara, que doideira, mano. Nossa. É. Vou confiar em ninguém, mano.